da lição, verso. Cristo e a tradição religiosa. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8 e 9. Antes da gente entrar na lição, vamos lá para a parte do auxiliar e o que a gente tinha que aprender essa semana. Tem 3 objetivos, um deles de conhecimento, outro que a gente deveria sentir a partir do que se conhece e qual a prática resultante desse aprendizado. Então, o primeiro objetivo que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana. Que a tradição religiosa nunca pode substituir a lei de Deus. Então, a essência da discussão da lição dessa semana é uma continuidade do finalzinho da lição da semana passada, que é a discussão de 2 elementos: tradição e lei de Deus. Esse é o tema de discussão da lição dessa semana. Então, o aprendizado é de que a tradição religiosa não pode, não deve, não tem como substituir a lei de Deus. O segundo objetivo, que é resultante desse primeiro, é: uma vez que eu entenda isso, qual é o sentimento resultante? Convicção da superioridade da lei de Deus sobre a tradição. Okay? Então, o sentimento é de convicção disso. Então, uma vez que eu entenda que é assim que funciona, eu deveria estar convicto disso e viver pautado nessa compreensão. Viver a minha vida pautado na compreensão de que a lei de Deus é superior ao processo de qualquer tradição e pautar minha vida dentro dessa lei. E a prática qual é? Deixar que o Espírito Santo promova o tipo de justiça que começa no coração. Okay? Então, o objetivo final da lição é a rendição completa do ser humano à atuação ou ao senhorio do Espírito Santo, guiando a vida, pautando a vida nessa mesma direção. Basicamente, a lição é simples em relação aos conceitos que ela tem. A parte complexa da lição não está nos conceitos, está na prática. Está no aprendizado em si, está na prática. Para a gente entender um pouquinho desse elemento que produziu essa história que a lição retrata, no embate de Cristo com os rabinos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época, a gente precisa lembrar da história, de onde veio esse povo, qual é a história que está atrás da vida desse povo. Então, se a gente fosse pegar a história lá atrás, onde tudo começou, tudo começa na saída do povo de Israel do Egito, na abolição da escravatura israelita do Egito, pela libertação na época de Moisés, e a condução desse povo pelo deserto. 40 anos caminhando pelo deserto, pela dificuldade que esse povo tinha de se render a Deus. A primeira parte da história do povo de Israel mostra um primeiro aspecto de como a lei de Deus, ou a vontade de Deus, pode sofrer impacto daquilo que é o ambiente humano. E o primeiro desses impactos, ou seja, a primeira situação que ocorre com esse povo, tem a ver com a questão da cultura. O povo de Israel tinha hábitos, ele vem de uma estrutura com hábitos, e essa estrutura é uma estrutura egípcia. Todos esses hábitos culturais egípcios incorporaram, de certa forma, bastante fortemente o povo de Israel. Esses hábitos egípcios faziam parte da estrutura religiosa, da estrutura política, da organização social, da organização familiar, ou seja, todas as áreas da vida de Israel foram impactadas de alguma forma pela estrutura egípcia, pelo modelo egípcio de ser. Não à toa, durante os 40 anos de deserto, esse povo teve que desaprender isso que aprendeu no Egito. E é curioso porque o tempo que eles levaram para desaprender é o mesmo tempo que Moisés teve que levar para desaprender. Moisés ficou 40 anos no Egito e 40 anos no deserto para depois vir como libertador. O povo de Israel passa pelo mesmo fenômeno, 40 anos de deserto para desaprender o processo. Então, essa abordagem, esse formato de vida do povo de Israel para ser desfeito levou um tempo. A primeira grande lição atrás dessa história é que cultura, estruturas ambientais impactam o perfil do cristão, mudam o jeito do cristão ser, mudam sua mente, mudam suas práticas. O segundo ponto da história do povo de Israel é a partir do momento que Israel se instala na Terra Prometida. A instalação do povo de Israel na Terra Prometida leva o povo de Israel a um formato de vida, a um modelo de vida diferenciado daquele que era do deserto. Todo o modelo da história do deserto é um povo guiado por Deus, um
povo dirigido diretamente por Deus, como um líder, Moisés. Isso é um desenho do povo de Israel. Mas o centro de toda a atividade de Israel residia no serviço religioso de Israel. Portanto, a despeito de eles terem um líder que os guiava no deserto, o líder de fato era aquele que habitava o templo, que morava no meio deles, na tenda central do acampamento de Israel, Deus. Quando eles param a terra prometida, o que acontece? Primeiro, eles abandonam a ideia do plano de Deus e, em vez de destruírem todos os povos que Deus mandou destruir, deixam que alguns sobrevivam. Esse aculturamento do povo de Israel com os povos que habitavam Canaã vai levar o povo de Israel de novo para uma diferença de cultura. E essa diferença de cultura começa a impregnar a atitude religiosa e a postura religiosa de Israel. A despeito de eles continuarem tendo um templo, a despeito de continuarem tendo uma estrutura ao longo da história, a perda daquilo que era o alinhamento com Deus se dá pela cultura local, se dá pelas condições de convivência local. A tal ponto que Israel abandona o modelo teocrático e elege um rei. E a partir da eleição do rei Saul, esse processo de reinado substitui a teocracia, substitui o domínio de Deus sobre o povo. Resultado, além do impacto da cultura externa, eles passam a ter um impacto da cultura interna, porque um rei governando Israel estabelece leis de reinado, estabelece leis de monarquia. E essas leis de monarquia começam a interferir nas leis políticas religiosas de Deus. Deus tinha deixado para Israel uma lista de elementos que Israel devia seguir. Se a gente pega o livro de Levíticos, o livro de Números, você tem uma referência bastante clara, o livro de Deuteronômio também, uma referência bastante clara de como deveria ser a organização social, política, religiosa, familiar, etc. de Israel. Com a ascensão de um reinado em Israel, outras leis começam a ser colocadas dentro da estrutura israelita. E essas leis que vêm de uma monarquia já tinham sido advertidas por Deus lá atrás. Se vocês pedirem um rei, terão que responder com um rei. Um rei cobrará impostos, um rei cobrará dinheiro de vocês, um rei tirará a liberdade de vocês. Então, esse desenho do que aconteceria já estava pautado por Deus quando eles estavam pedindo o rei. Ainda assim, eles insistiram: queremos um rei. Ok, tiveram um rei e tiveram um reinado. A história de Israel segue. E agora eu tenho, além da cultura dos povos vizinhos, a cultura interna desenvolvida em Israel que os distancia da prática de Deus. O resultado desse distanciamento é a idolatria ao longo do tempo, de todos os reis de Israel. Essa idolatria vai num crescente até que Deus manda um cativeiro. Primeiro tem uma divisão de reinos. Essa divisão faz com que 10 tribos de Israel abandonem completamente as práticas de fé israelitas e virem povos pagãos, que são as tribos do norte. 2 tribos permanecem com Deus, mas com um desenho cultural pagão. Essas 2 tribos, por fim, recebem um castigo que é o cativeiro babilônico. E isso encerra aquele domínio, ou aquele poder que existia como nação em Israel. Quando Israel sai de Babilônia, quando termina o cativeiro babilônico, depois dos 70 anos, Israel volta para a sua terra, encontra a terra destruída e começa o processo da reparação. Esdras e Neemias lideram esse processo. Porém, há uma indicação nesse retorno. A partir do momento que eles voltam de Babilônia, não haverá mais profeta em Israel. Resultado: Israel está totalmente voltado agora para a dependência de Deus e dos textos de Moisés, ou a Bíblia do Antigo Testamento. Os textos de Moisés, mais os textos dos profetas anteriores do período do cativeiro. Então, toda a história israelita, pelos próximos anos, ou seja, os próximos 400 anos, 434 anos depois da reconstrução do templo, teria que estar dependente dos textos escritos. Razão pela qual Deus manda Esdras e Neemias compilar os livros do Antigo Testamento. E esses livros são compilados, colocados no templo, e pessoas são escolhidas para ensinar o povo sobre aqueles livros, sobre aquelas regras, sobre aquelas leis. E aí Israel teria que reformatar seu jeito de viver a partir daqueles textos. Bom, o que aconteceu com Israel? Parece que Israel aprendeu a lição. Depois de anos de embate,
debaixo de reinado, debaixo de uma série de coisas, Israel aprendeu a lição. Aprendeu a lição de que a lei de Deus é maior do que deve ser maior do que qualquer outro processo cultural que influa no ser humano. Israel decidiu viver debaixo daquelas leis. E entendeu que não dava para viver afastado de Deus porque era pior. Estar à mercê do ser humano implicava destruição na mão dos pagãos. Quando Israel, de fato, decide viver dessa forma, o que começa a acontecer dentro do povo de Israel? Com o medo de que, de novo, o povo de Israel se afaste de Deus, eles criaram o que a gente chama de cercadinho, ou chiqueirinho para criança. Conhece? Chiqueirinho? Aquele cercadinho, quadradinho, que você põe criança quando nasce, para não fazer bagunça em casa. Então, criaram o cercadinho. E esse cercadinho que Israel criou ao redor do povo de Israel, que tinha no centro dele a lei de Deus, esse cercadinho que foi posto aqui é o cercadinho chamado de tradição. O que Israel começou a fazer? Começou a criar leis, regras, normatizações para afastar o sujeito de qualquer coisa que pudesse descumprir a lei de Deus. A lei de Deus era relativamente simples. Os ditames, as coisas que estavam na lei de Deus eram simples. Eram 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, tinha os elementos de lei civil, a organização do povo, que também eram simples e diretas. Quando acontecer isso, faz isso. Quando acontecer aquilo, faz aquilo. Quando acontecer aquilo outro, faz aquilo outro. Pronto. As regras eram simples. O problema é que a vida humana não é simples. A vida humana é subjetiva. Ela não é objetiva. O que Deus queria é que o ser humano vivesse de maneira simples e objetiva. Mas o ser humano não é nem simples, nem objetivo. Qual é o resultado? Começavam a aparecer situações cada vez mais complicadas de questionamentos ou de elementos de julgamento entre o povo. O que o pessoal começou a fazer? Criar regras ao redor das regras, para que as pessoas se distanciassem do descumprimento da lei. A intenção era boa, e a intenção em si não é pecado. Você criar regras para disciplinar pessoas, disciplinar convivência no mundo de pecado, não só é necessário como modelo, mas é realmente interessante quando você está prevenindo ele. Por exemplo, tem uma tomada ali e a gente dá ordem: não põe a mão na tomada. Essa é uma ordem simples: não põe o dedo na tomada. Mas eu posso perceber que as pessoas continuam insistindo de colocar o dedo na tomada. Então eu crio uma segunda regra: não chegue a menos do que 5 metros da tomada. E aí eu percebo que alguns insistem em ficar a 3 ou a 2 metros da tomada, observando a tomada. Aí o que eu falo? Qualquer um que chegar a menos do que 5 metros da tomada vai ficar de castigo por 10 horas. Aí eu percebo que as pessoas se acostumam com o castigo. E aí o que eu faço? Qualquer um que chegar a menos de 5 metros da tomada, além de ficar 10 horas de castigo, vai tomar uma surra. Percebe? Isso que foi criado aqui é exatamente esse desenho. Você começa a criar elementos para prevenir que o sujeito encoste o dedo na tomada. A regra era simples, porque encostar o dedo na tomada dava choque. Como eu não quero nem passar pela ideia do choque, eu começo a criar outras regras em cima das regras. Só que aí o que eu descubro? Tem um sujeito que dá manutenção na tomada. E ele precisa chegar a menos de 5 metros da tomada para dar manutenção. Aliás, ele precisa encostar na tomada. Então eu começo a criar o quê? Para cada regra dessa que eu criei, eu crio uma exceção. Perceberam o que acontece ao longo dos anos? Bom, isso foram 400 anos. Entre a saída do cativeiro babilônico, lá em 457 a.C., e o aparecimento de João Batista, nós temos 400 anos de história. Durante 400 anos foram regras em cima de regras, leis em cima de leis, documentos em cima de documentos, que organizassem a prática de Israel. Isso é o que está atrás do desenho da história da lição dessa semana, que é simples. A lição dessa semana é a demonstração de qual foi o impacto dessas tradições, dessas regras, desses elementos culturais de dentro do povo de Israel sobre a prática do povo de Israel frente à lei de Deus, frente à religião judaica. É esse povo que Cristo encontra quando vem. Quando Cristo aparece em Israel,
o povo que ele encontra na sua frente é um povo que já não enxerga mais o quê? Isso aqui. Por que razão? Porque esse cercadinho foi feito aqui, foi feito aqui e foi feito aqui. Então eles tinham cercadinhos que os distanciavam de Roma e dos pagãos, tinham cercadinhos que os distanciavam das próprias escolhas deles e cercadinhos que os distanciavam da lei de Deus. A ponto de que a lei de Deus já não era mais vista. Você já não conseguia enxergar mais a lei de Deus, você só enxergava as regras criadas pelos formatos humanos. No momento em que isso acontece, você tem dois resultados diretos. Resultado número 1, o povo não vê mais o modelo de Deus e, portanto, tem uma concepção errada de quem é Deus. Qual era a concepção que Israel construiu da pessoa de Deus? Deus é um sujeito com uma lupa enorme, procurando minúcias para atacar e vingar os seus pecados. Essa era a visão que Israel tinha de Deus. Porque com esse volume inteiro de regras, você não fazia, não movia um pé sem pensar, será que eu desrespeitei uma regra? Será que eu desrespeitei um mandamento? E tudo que se via de Deus era isso. A ideia de um Deus salvador ou de um Deus de amor simplesmente passava longe da mente de qualquer israelita. A segunda consequência desse formato se dá nos que são os donos das leis. Uma vez que você tem todo esse código legal, esse código legal só é dominado por quem domina a legislação. Ou seja, criamos pela primeira vez a profissão de advogados, juízes e promotores. Respeito aos que são da área, mas criamos a primeira referencial. Quem é que conhece todas as leis de um código civil do tamanho do brasileiro? Olhe lá se a gente tem recortes, né? Então tem direito tributário, direito administrativo, direito penal. A gente vai fazendo recortes porque o volume de lei se tornou tão grande, o número de regras é tão imenso, que nem quem é da área domina. Mas quem é da área domina a técnica disso. Então os escribas, os fariseus e os sacerdotes, embora talvez não dominassem todas as leis, alguns deles dominavam todas elas. Mas embora não dominassem todas as leis, dominavam a técnica e tinham o acesso direto a essa técnica e a essas leis. Até porque boa parte do povo de Israel não sabia ler. Então já diminuía a possibilidade de acesso a essas leis. Os que sabiam ler, que dominavam essas leis, tinham a técnica e o acesso. Portanto, as leis passaram a ser usadas como elementos de cisão, de separação entre uma casta e a outra casta. A casta do povo e a casta dos donos da lei, dos doutores da lei. E essa casta dos doutores da lei dominava o povo, em artimanhas, em articulações, legislando em causa própria. Ou seja, criamos também no governo de Israel o conceito de legislativo, de executivo e de judiciário. Nada muito distante do que conhecemos hoje. Esse é o mesmo desenho. E aí quem domina a técnica e tem acesso às leis, domina o povo. E esse era o desenho do povo de Israel dos dias de Jesus. Aí vem Jesus. Vem Jesus e não é educado na escola e nem na técnica dos fariseus, dos escribas, dos saduceus ou dos sacerdotes. Jesus é educado em casa, aos pés de Maria, lendo a lei, mas a lei verdadeira, lendo o texto puro, o texto verdadeiro. Assim como João Batista foi educado em casa, lendo o texto puro, o texto verdadeiro. E esses dois sujeitos, dois primos, vão sendo criados nesse desenho. Chega uma hora que João Batista fica mais velho e é chamado para a missão. Começou a missão do ministério de João Batista. Qual é o primeiro ataque do ministério de João Batista? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependeu do quê? Se eles viviam ao redor de cercadinhos e, portanto, em tese, não desrespeitavam a lei. Quando desrespeitavam alguma coisa, desrespeitavam uma das tradições, não chegavam nem a desrespeitar o mandamento. Arrepender do quê? A grande questão
paira nos dias de Jesus chama-se justiça própria. O grande arrependimento necessário nos dias de Jesus era a justiça própria. Salvação pelas obras, justiça própria. Esse elemento que está na estrutura, no DNA do povo de Israel, construído por toda essa arquitetura de leis, é o que vem como rompimento na história do João Batista. Só que esse rompimento provoca o quê? Um rompimento com os líderes e os doutores da lei, que não começaram a ficar satisfeitos com a ideia de um povo livre, porque a educação no texto bíblico liberta, e João vai deixar isso claro lá no texto de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que aconteceu no sermão de João Batista. Daí o impacto daquela mensagem dentro daquela cultura. As pessoas começam a perceber que toda aquela arquitetura montada apenas distanciava as pessoas de Deus e criava um povo escravo do próprio povo, escravo das próprias leis. E agora, libertos daquilo, eles começam a enxergar a vida por uma nova perspectiva. Isso diminuiria a capacidade funcional, monetária e de autoridade do templo. Porque o templo era um comércio, a autoridade do templo era um modelo executivo com alianças no legislativo, trocando figurinhas, e um legislativo com aliança em Roma. Porque os fariseus, os saduceus e os sacerdotes se aliaram a Herodes e a Roma para ter liberdade de legislar no seu povo, porque as leis eram romanas. Mas dentro daquele povo não funcionavam as leis romanas, funcionavam em primeiro lugar as leis judaicas, apesar de ser um domínio romano. E aí quem levava as pessoas para serem julgadas no tribunal romano eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Eles julgavam, o Sinédrio, julgavam os casos, definiam a sentença e só levavam para o sujeito romano assinar, porque eles não tinham poder para assinar a execução. Então, para apedrejar alguém, eles iam a Roma, Roma assinava o apedrejamento e eles podiam executar. Ou, em alguns casos, dependendo de algo que já era formatado e tinha jurisprudência, faz direto. No caso do Estevão, não. Oi? No caso do Estevão. Quando já tem jurisprudência, faz direto. Então, esses desenhos eram construídos naquela história. A partir do momento em que isso está instalado, qualquer sujeito que se levantasse contra isso não seria bem visto. E é o que acontece com Jesus, é o que acontece com João Batista. A partir daí, o que a lição retrata para a gente? A grande pergunta da lição é: ok, tudo isso é a história do que aconteceu lá. O que motivou isso a acontecer lá? Primeira parte da lição, para esse primeiro motivo, está no primeiro texto da lição, segunda linha. Numa ilustração de como John Wesley apresentava o impacto das coisas externas sobre a religião. E aí o que John Wesley fala? O processo religioso ou a estrutura teológica sofre influência de 4 coisas. Que coisas são essas? Fé, razão, escrituras e tradição. Por que a teologia sofre impacto da fé? Porque a fé é subjetiva. Portanto, a teologia vai sofrer um impacto dela. A fé, ela está muito mais perto do sentimento do que da razão. Resultado, os sentimentos variam entre as pessoas, a fé pode afetar a teologia. Por que a razão? Porque a teologia é uma construção de explicações, é um modelo teórico. E a razão é a forma de a gente compreender o modelo teórico. E a base da razão é um elemento chamado lógica. Se eu desrespeitar as leis da lógica, eu altero a teologia por um erro de álgebra. Por que a fé sofre impacto da escritura? Porque a escritura, por que a teologia sofre impacto da escritura? Porque, em tese, a teologia deveria nascer da onde? Do texto bíblico. Estar submissa, né? Estar submissa a ele. Se não estiver, ela muda o tom. Se estiver, a escritura valida a razão, valida a fé e valida a tradição. O grande problema é que eles se afastaram disso. Se afastaram do texto central, que eram as escrituras, e a partir daí a razão, a fé e a tradição dominaram todas as outras leis. Dominaram a cultura e dominaram a forma de ser. A pergunta é, vem para os dias de hoje, o que afeta a teologia hoje? As coisas. O sentimento das pessoas, o
cultura dos cultos, o formato das pregações, a maneira como a música funciona, todas essas coisas impactam diretamente um aspecto que não é racional em primeira instância. Tem mais proximidade com a fé. E se a fé tiver proximidade com o sentimento, for pautada nele e não nas escrituras e na pessoa de Cristo, essa fé que é subjetiva altera o quê? A teologia. E aí eu começo a validar determinadas práticas pelas sensações que isso me causa. E eu começo a confundir as coisas. E isso muda a teologia. Passa uma geração, passa duas, passa três, você muda a teologia pelo impacto dessa estrutura sensorial que afeta o humano. O lado oposto disso é a razão. A racionalidade pura. A razão me engana, porque a razão está pautada num elemento chamado lógica. E a lógica tem leis. Se eu desrespeito essas leis, o meu alvo é. Eu brinco com meus alunos na aula de filosofia ou nas aulas de lógica com coisas simples para a gente entender isso. Dá uma historinha do biscoito, nós já não sabemos. O mar é feito de água e sal. O biscoito é feito de água e sal. Logo o mar é um grande biscoitão. Por mais lógica que a frase seja, ela alterou o quê? O conteúdo. A frase foi lógica, mas ela alterou o conteúdo, porque ela desrespeitou uma lei da lógica. Quando ela desrespeita uma lei da lógica, ela parece lógica, porque o encadeamento é lógico. Água e sal, logo os dois elementos são iguais. História de A e B nas fórmulas matemáticas. Okay. Onde está o erro dessa afirmação lógica? O mar é feito de água e sal? Sim, mas e a bolacha? Água, sal mais farinha, em alguns casos fermento, em outros casos ovos. Como eu tirei alguns elementos da visibilidade, ou seja, joguei eles para baixo do tapete, só apresentei os elementos que me interessavam, a frase é lógica, mas o conteúdo não é verdadeiro. Logo, a conclusão é falsa. Isso acontece com a teologia. Se eu usar um ferramental lógico para pensar a teologia, construir a teologia, e adulterar o conteúdo, porque a minha fé já foi adulterada, e eu não pautei esse conteúdo nas escrituras, a conclusão da minha lógica é falsa, por mais lógica que seja. Isso é falácia da lógica, ou modelos silógicos falsos. Os sofistas eram especialistas nisso. Oi? Os sofistas eram especialistas nisso no mundo grego. Os sofistas eram sujeitos que vendiam a filosofia para ficar rico, enquanto os filósofos de verdade faziam filosofia de graça. Estavam buscando a verdade e não querendo ganhar dinheiro com isso. Então, o desenho da teologia passa a ser afetado pela razão. Os outros dois elementos, a tradição e a questão das escrituras, são elementos que vivem em tensão. Enquanto as escrituras são claras e diretivas, a tradição é obscura e tem interesses nem sempre transparentes. E esses elementos vão estar sempre em desenho tensionado, sempre em conflito. Essa é a situação que ocorre hoje, dentro de qualquer lugar que se diga igreja. E a pergunta é, onde a gente pauta a verdade hoje? A partir daí, a lição cria o seu desenho de conselhos. Então, o primeiro conselho grande da lição dessa semana, para a gente não fugir da regra. Apesar de ter pessoas que são colocadas na cadeira de Moisés, o que deve validar a religião não são as pessoas. O que valida a religião? O texto, as escrituras. Ou seja, o que valida não é a cadeira de Moisés. Tampouco são os substitutos da cadeira de Moisés. O que tem que validar a religião são as escrituras. Portanto, nunca foi mais enfático do que hoje. Meu povo merece por falta de conhecimento. O que mais a lição traz como conselho? A partir do momento que você põe pessoas na cadeira de Moisés, por causa de uma necessidade legítima de organização social, ou seja, põe um monte de gente aqui dentro, se a gente não tiver um mínimo de regras para ordenar isso aqui, vira baderna. Então, a despeito da necessidade legítima de ter regras, eu tenho que lembrar que nenhuma regra pode ser superior ao quê? Aos mandamentos de Deus. As regras estão para pautar a organização social. Até quando? Até quando uma lei de Deus implique a necessidade de exceder a
regra. Entendeu? A regra é a regra social. Mas se surgiu uma necessidade que implique romper a regra, porque essa necessidade está pautada na lei de Deus, eu dou um bico na regra e que se exploda a regra e eu sigo o quê? A lei de Deus. O dia que se perde isso de vista, teve a inversão de valores. O que mais a lição pautou como referência de conselhos para a gente dentro desse contexto de convivência? Enquanto as regras não contrariam Deus, o que eu sigo? As regras. E essa é uma outra coisa importante que a gente precisa entender. Enquanto as regras não implicam em contradição a Deus, ou seja, enquanto as regras fazem sentido para o sistema e organização que se está, e não contrariam ou não contrapõem a verdade de Deus, ou não impedem o livre-arbítrio, ou não impedem a capacidade da convivência com Deus, eu sigo as regras. O dia que impedir, o que eu faço? Discuto as regras, e se ainda assim continuarem impostos, não sigo as regras. Era o que Jesus fazia. Jesus desrespeitava as regras? Não, tanto é que os fariseus não estavam reclamando de Jesus, estavam reclamando de quem? Dos discípulos dele. Mas aí Jesus entra no meio do caminho e pontua o quê? Entre os discípulos e você estou eu. E os meus discípulos seguem as regras de quem? As minhas, que são meus discípulos. E agora eu vou explicar por quê. Vocês não seguem as minhas regras. Eu dei a lei de Moisés para vocês e vocês não seguem. Vocês seguem as suas regras e não as regras de Moisés. Embora digam e batam no peito que seguem as regras de Moisés. Bom, eu conheço as regras de Moisés porque eu as escrevi. Entendeu a diferença? Então o desenho é esse. Esse mesmo desenho vem para hoje. Quais regras nós temos? E quais conhecemos? A gente conhece as regras do cercadinho. Bom, elas são importantes. São regras de convivência social. Mas eu conheço o lugar de onde essas regras saíram, porque é só aqui que tem liberdade, aqui não tem. O cercadinho não é libertário, o cercadinho é restritivo. Aonde está a liberdade? Na lei de Deus. Se eu não conheço a lei de Deus, se eu não conheço as escrituras, eu não tenho liberdade. Eu estou preso. Preso na vontade e na interpretação de alguém. Como se eu fosse criança, tudo certo. As crianças funcionam assim. Elas não têm capacidade interpretativa direta. Então você pauta regras para elas crescerem sem se machucar tanto. Mas quando elas crescem, para onde você tem que levá-las? Para a lei. Porque a partir daí elas são livres e elas têm que passar a escolher de forma livre as coisas. Então você tem que apontar a lei para elas. Tem que apontar as escrituras para elas poderem ter liberdade de escolher. O texto da lição ainda vai mais longe um pouquinho e fala das tradições dos anciãos. O que são as tradições dos anciãos? Lembra da frigideira da vovó? Que passa para a filha, que passa para a netinha, que passa para a bisneta, e todo mundo continua fritando peixe, cortando o rabo e cortando a cabeça. Lembra da história? Até que a bisneta uma hora invoca-se e vê aquilo e fala: por que estão cortando a cabeça e o rabo? Nunca ninguém responde. Ah, mamãe fazia assim, vovó fazia assim, aí ela vai lá para a bisavó. Por quê? Ah, filhinha, o pessoal é tudo doido. Eu cortava a cabeça e o rabo porque a frigideira era pequenininha. Hoje eles têm uma frigideira desse tamanho, eu continuo cortando a cabeça e o rabo, não sei por quê. Tradição. Entenderam o que é tradição? Tradição é esse desenho. Passa de pai para filho, de filho para neto, etc. E todo mundo faz do mesmo jeito, porque todo mundo faz do mesmo jeito. Sem explicação, sem razão, lógica, racional, estrutural do ser. Diga. Eu queria fazer uma pergunta assim. Vontade? Qual é a tendência da igreja hoje? Porque pelo conhecimento que eu tenho, parece que inicialmente, até pouco tempo, a igreja tinha uma tendência mais para o cercadinho à lei. Seguir conforme a lei, né? Mas hoje, essa tendência, pelo menos na minha visão, parece que está acabando. Parece que está indo para a questão da graça. Ou cada um faz a sua leitura da Bíblia, né? Ou dessas leis. Como está isso na igreja? É isso aqui? Lembra de Galileu Galilei? Lembro. Agora já sei o que é isso. Lembra de Isaac Newton? Eu também brincou com isso. Fez um negocinho que o pessoal gosta de pôr na mesa e ficar batendo.
O que a gente vê como cultura usual? O Brasil, particularmente o Brasil, tem uma cultura de origem em que fenômeno religioso? Católico. E católico de que tempo? Medieval. O Brasil foi descoberto quando? Depois dos índios em 1500. Okay? Então, quando ele é descoberto em 1500, quem vem para cá é o grupo jesuíta, que era o grupo da Inquisição medieval. Então o Brasil nasce com essa cultura. Portanto, o Brasil nasce aonde? Todinho preso aqui. Com os 2 pés, as 2 mãos e o corpo inteiro aqui. 1517, ou seja, 17 anos depois da descoberta do Brasil, começa a reforma protestante com Lutero, lá na Europa. Quanto tempo ela leva para chegar aqui? 200 e poucos anos para chegar aqui. Vai chegar aqui quando os primeiros estudiosos, filhos da grife brasileira, voltam da Europa para cá e começam a fazer bagunça aqui dentro e viram os anarquistas do Brasil. Então, é aqui que começa a chegar outro jeito de pensar. E eu não estou falando nem de Deus, eu estou simplesmente falando um processo de pensar diferente que seja aquele taxado na estrutura medieval e absolutista. Então, isso é o que a gente vê como desenho. Bom, toda a estrutura religiosa que a gente tem protestante no Brasil tem os 2 pés firmados onde? Enquanto origem? No catolicismo e na tradição medieval. Portanto, o que você descreveu é natural. Não é o fato de eu ter me convertido a uma mensagem bíblica que elimina o quê? A minha cultura. Então eu venho para dentro de uma religião protestante, mas com que cultura? A cultura de lá. E aí eu pego os conteúdos da estrutura protestante, mas a minha ação é medieval. Então se você fosse há 30 anos atrás, vamos pegar um pouquinho mais, há 40 anos atrás na igreja que eu frequentava no Capão, você ia encontrar o quê? Na porta da igreja um ancião medindo o comprimento da saia. Se voltar 50 anos, ia ter gente olhando se a moça estava de meia calça ou não, porque se não estivesse não podia subir a plataforma. Isso é cultura medieval. Há 45 anos, se eu entrasse assim na igreja, eu me taxar de roqueiro. Porque era o desenho. Aí você fala, bom, a gente hoje percebe uma tendência para o lado da graça. É o mesmo. É a reação ao fenômeno. Nenhum dos 2 fenômenos é real. Qual é o fenômeno real? O centro. Qual é o fenômeno real? O centro. Que fenômeno é esse? A compreensão de que isso, e aqui quando eu falo lei de Deus, não é a lei de Deus só dos 10 mandamentos, mas é toda a referência da Escritura. Quando eu percebo que isso é a autoridade, e isso é a cultura. E que a cultura tem que conviver com a autoridade, mas não sobrepor a autoridade. Para que eu consiga isso, eu entrei na estabilidade do método. Esse é o lado. O ser humano ele não vive na estabilidade. Ele fica oscilando o tempo inteiro. Ora o ser humano oscila para um lado e há uma reação, ora ele oscila para o outro e há uma reação. E assim ele fica. Portanto, o conhecimento da verdade é que me permite chegar o mais próximo possível da estabilidade. E é aí que as coisas têm que funcionar. Então, a observação é pertinente, porque é exatamente o desenho que a gente assiste ao longo do tempo. Hoje nós vivemos uma transição que foi para o lado da graça, só que ela ultrapassou o limite. E não foi agora, ela ultrapassou o limite há uns 15 anos atrás. E aí o que acontece? Esse ultrapassar o limite produziu uma geração sem limites. Podemos que é o efeito colateral. Oi? Podemos chamar. Sim, qualquer dos lados é tradição. Quando eu pendo para um lado ou para o outro do pêndulo, e quando eu falo pender para o lado de cá, não é pender para a lei de Deus, mas é pender para uma interpretação diferenciada da graça, que extrapola qualquer coisa da convivência. Talvez os termos eu devesse alterar desse termo para ficar mais claro. Seria lei e graça. E aí a gente teria essa oscilação. Então, o desenho dessa estrutura é o grande drama na questão. Só temos jeito de equilibrar isso. Conhecimento pleno das Escrituras, e quando eu falo Escrituras é tudo dela, Escrituras, testemunhos proféticos, toda ela, e conhecimento pleno de Cristo. Quando eu tenho a rendição do ser humano a Cristo e conhecimento pleno das Escrituras, eu tenho o equilíbrio disso. Eu tenho a renovação disso. Aí a gente consegue achar um novo governo, que é a essência da discussão dessa. O senhor já respondeu. Eu ia só perguntar se, porque a tendência normal de todos nós, acho que quase sem exceção, é olhar para esse desenho e falar, bom, nós temos que então ficar esperando da igreja, ou seja, dos donos do desenho aí,
uma normatização. Não, vamos retornar. Então, é isso ou devemos cada um de nós buscar dia a dia conhecimento? Você já respondeu. Então. Eu tenho duas coisas importantes aqui. O papel de cada cristão é a busca e a entrega completa a Cristo e ao conhecimento de Cristo, a verdade de Cristo, as Escrituras e a mensagem profética. Qual é o papel de quem está na liderança da igreja, em qualquer liderança, seja a constituída direta ou a liderança das igrejas, que é uma liderança leiga, mas colocada como liderança? Qual é o papel dela? Instar com o povo para permanecer no caminho. A liderança está para isso. Ela está para a organização social da igreja, para a coordenação dos esforços da igreja na direção da missão. Ela não está para ser o porta-voz da verdade, que deveria ser uma busca minha. Ela está para ser o porta-voz da verdade de Deus na advertência de que eu estou fora do caminho. Esse é o papel da liderança da igreja. O problema é que a gente está acostumado a ficar sentado escutando, que é o que ele falou, normas, regras. Porque a gente veio no período medieval onde a vida era assim. E aí a gente fica sentado esperando que de lá venha a regra, de lá venha a salvação. Não vem de lá. A salvação é uma atitude pessoal de busca e de conversão, de prática da fé. De lá vem a coordenação da missão. Qual é o nosso alvo de hoje? O nosso alvo de hoje é para cá. Qual é o nosso alvo de amanhã? Para cá. É a organização do exército para a missão. Isso é a liderança da igreja. Mas você acha que dentro da igreja ela está tendo condições para fazer esse chamamento? Porque é o seguinte, quando houve essa mudança por causa da primeira vinda de Jesus, houve uma cisão na igreja judaica e que se tornou cristã, né, na época, porque a igreja não mudou a estrutura. Então eu vejo assim que a igreja adventista, por causa de certas coisas que as pessoas veem, não acreditam mais como deveria acreditar na igreja. Prefere viver a religião dele de uma forma subjetiva mesmo. Por uma razão bastante simples. Essa aqui. É só por isso que isso acontece. Tem um texto bíblico que eu gosto, ele é reproduzido em um monte de outros lugares. Crede em seus profetas. Lembra do texto? Se eu abandono o testemunho profético, o que fatalmente acontece? Eu crio igrejas dentro da igreja. O grande problema da igreja é só esse. As pessoas até leem, alguns deles, a Bíblia. Alguns leem a lição. Mas eu contaria nos dedos os que leem os testemunhos. E porque não leem os testemunhos, não conhecem a igreja real. Conhecem a igreja que ele imagina seja a igreja real. Então o problema é só esse. Volte ao testemunho profético, volte ao estudo dos profetas, volte ao profeta desse tempo e você terá uma igreja. O problema é só esse. Então, assim, a questão que envolveu o povo de Israel foi exatamente a mesma. Qual era o profeta para aquele tempo? Cristo. Qual o profeta que eles quiseram? Outro. Messias. Certo? Quando eu quero outro profeta que não o profeta real, eu perco a mensagem. Isso acontece com a igreja hoje. Mas quando você pauta isso na igreja adventista, especificamente, o mal é esse. Volte aos testemunhos e você passa a ter um tom correto das coisas, porque tudo isso que você falou estava lá. Inclusive explícito que não haverá outro movimento e nem outro profeta. É o último tempo, a última história. Ou eu estou dentro da verdade, ou eu estou fora de tudo. Não é nem fora de alguma coisa, é fora de tudo. Porque esse é o último tempo, é a última história. Então, o grande problema da igreja é esse. Ela está longe daquilo que é o conhecimento da verdade. Aí ela cria igrejas dentro da igreja. E isso não acontece com a liderança. Isso acontece com todos. Com a liderança e com os membros. Se os membros se pautam na verdade, eles encontram na liderança a verdade, inclusive para criar algum líder que esteja fora do fenômeno. Porque há líderes dentro do fenômeno e há líderes fora do fenômeno. Há membros dentro do fenômeno e membros fora do fenômeno. Quem é que vai se juntar para formar o remanescente final, que receberá o dom do Espírito Santo para terminar a obra? Os fiéis entre os membros e os fiéis entre os líderes. Esses receberão o dom do Espírito Santo. E o resto vai ser santo guia. Agora, eu só sei disso quando eu vou para onde? Se eu fujo disso, eu perco o tom, perco o direcionamento, e aí de fato o que vira é um questionamento completo da efetividade da igreja. Esse é o desenho, essa é a grande discussão que paira nos nossos dias, e ela paira nos nossos dias por um efeito: a fé, a razão e a tradição, que estão presentes nas pessoas. Esse é o problema da nossa história de hoje.
Última observação aí, encerra, senão... Aqui na introdução, Diga. Wesley, o fundador da igreja cristã, tinha esses 4 fatores. Né? Agora, se o Wesley fosse trazido de volta A vida hoje, ele ficaria chocado ao descobrir que muitos teólogos modernos, na tradição wesleyana, né, agora dão maior valor na razão, à tradição ou à opinião pessoal. do que as escrituras que foi a Agora grande. eu pergunto, se a irmã White voltasse à vida hoje, como é que ela encontraria? Ela teria a mesma relação que é espelhada em Wesley aí nessa introdução da lição. Veria as pessoas mais focadas nos seus afazeres, nas suas tradições, na sua cultura, na sua razão, na sua interpretação da verdade, do que na busca do conhecimento verdadeiro. É a mesma coisa. Se João Batista ressuscitasse hoje, veria a mesma realidade. É o mesmo desenho. A história se repete porque o ser humano é o mesmo. Não mudou o ser humano, é o mesmo. Portanto, a história se repete. A pergunta é, o que é estupidez? É eu saber que a história se repete e repetir a história. Isso é estupidez. Estupidez é eu ter certeza que a história se repete e eu repetir a história. Isso é estupidez. O interessante é que os testemunhos é bem claro. Ela diz que no final dos tempos, um dos últimos ataques de Satanás seria o rebaixamento ou Das normas, dos testemunhos. estruturas, dos Ou testemunhos. seja, se nós estivéssemos lendo, nós teríamos a vacina. Ela disse, olha, nos últimos tempos os testemunhos serão rebaixados. Esse será um dos últimos ataques de Satanás. É o desenho que a gente assiste. Oxalá Deus nos ajude de alguma forma para que a gente acorde para isso e rever esse quadro em nível pessoal de compreensão da verdade, de estudo da verdade, para se preparar para o que vem pela frente. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela tua mensagem, pela tua verdade, te agradecemos pelo momento em que vivemos da história, conhecedores da brevidade da tua vinda, mas acima de tudo pedimos poder para que possamos enfrentar esses últimos embates. Em primeiro lugar, em nível pessoal, que é o conhecimento pleno da verdade, a rendição do coração a Deus. Em segundo lugar, em nível de convivência, que é um povo preparado para uma missão, que é o término da tua obra, a pregação do Evangelho, vivo as pessoas que ainda não te conhecem, e por fim, o preparo para enfrentarmos os acontecimentos finais. Dá, Senhor, que a nossa perspectiva esteja pautada nisso, na convicção plena do sacrifício de Cristo, na presença dele em nossa vida e na necessidade da compreensão das Escrituras e do testemunho para esse tempo. Isso é o que pedimos, confiado nos méritos de Jesus. Amém. Sublime amor.